Eu queria falar aqui sobre o Hanukkah. Tenho visto muitas pessoas nas redes sociais colocando o menorá de 9 hastes e dizendo: olha que comemoração maravilhosa, a celebração de a luz venceu as trevas. E é isso que a gente vê por toda parte. E alguns ainda dizem: olha, você está comemorando Natal, hein? O Natal é uma data pagã, você deixa de comemorar uma coisa que é de Deus, que é o Hanukkah, para comemorar o Natal? É meio complicado, né? Mas é isso que a gente vê por toda a internet. Se você olhar em todos os lugares, como YouTube, Facebook, WhatsApp ou Instagram, sempre verá essas ladainhas e esses mantras que são repetidos dezenas e dezenas de vezes. Não, porque o Hanukkah é quando Deus fez o milagre de manter o menorá aceso por 8 dias. Aí fizeram um menorá de 9 hastes, né? Chamado Hanukkah. É meio hilário isso, né? Aí você pergunta: não, espera aí, onde é que Jesus fala pra você comemorar isso? Você não deveria comemorar o Hanukkah? Aí eles dizem: mas Jesus comemorou o Hanukkah porque está dito em João capítulo 10, nos versos 22 e 23 assim: e em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Aí eles vão falar: tá vendo? Jesus estava comemorando o Hanukkah. É um pouco complicado. Vamos lá, vou dar uma explicação sobre o que seria o Hanukkah e como surgiu o Hanukkah. Ele é bíblico? O Eterno consentiu que comemorasse o Hanukkah? Não, não é bíblico. É uma celebração histórica? Também não. Não é histórica, é um sincretismo e é uma abominação. De acordo com a Mishnah, que são os tratados rabínicos, em Avodah Zarah 1, verso 3, o Rabino Meir, ele fala o seguinte, que nesse período de solstício de inverno, esse período do fim de ano, esse clima festeiro, né? Os não-judeus, que são os pagãos, os gentios no caso, comemoravam vários festivais nessa época do ano. Então ele cita ali Calenda, Saturnália, Cratezim, dia de ascensão de reis, dia do nascimento e morte de deidades pagãs e outras idolatrias de uma forma geral. Por exemplo, no Japão, né, existe um espetáculo de luzes, né, nessa época do ano, onde os parques e jardins eles recebem essas luzes decorativas, né, que ocorre justamente nesse período de solstício de inverno. Na Europa, por exemplo, nós temos a festa Yule, que é uma celebração ao renascimento do sol. Tem o Dongzi, que é na China, que marca também o solstício de inverno, onde eles comem bolinho de arroz glutinoso e celebram a ascensão da luz sobre as trevas, né, sobre a escuridão. E temos o dia 25 de dezembro, por exemplo, quando vários deuses pagãos são cultuados, como o Sol Invictus, na mitologia romana, Mitra, na mitologia persa, Horus, na mitologia egípcia, Frey, na mitologia nórdica, Hércules na mitologia grega e Tammuz na mitologia babilônica. Ou seja, são vários exemplos de deuses pagãos que são cultuados nessa época do ano, principalmente no dia 25 de dezembro. Então temos todos esses festivais que para os pagãos representam o nascimento de deuses como o Sol Invictus, Horus, entre outros, que são conhecidos como deuses Sol ou deuses solares. Eles são guerreiros que lutavam contra as trevas. Nesse período do nascimento deles, é o momento em que a luz nasce no mundo e vence as trevas. Por isso são chamados de festivais das luzes. O Natal, por exemplo, que tentam atribuir ao nascimento de Yeshua, ou Jesus, como todos conhecem, é balela. A própria enciclopédia católica diz que essa data era originalmente uma celebração ao nascimento do Sol Invictus. Tentaram mudar e adaptaram colocando-a como o nascimento de Jesus. No entanto, em nenhuma parte das escrituras sagradas é mencionado o dia exato do nascimento de Yeshua. Essa data é uma criação da Igreja Católica que, através do sincretismo, desenvolveu a doutrina do Natal. E queriam comemorar o Natal e decidiram incluir a Asherá, o poste ídolo, levantando no altar para representar o nascimento de algo que não está claro, relacionado às Semíramis e à Babilônia em geral. Em resumo, são festivais das luzes, e o Hanukkah seria um exemplo disso. Então, de acordo com a Mishnah, o que aconteceu foi o seguinte: os rabinos perceberam que nesse período do ano em que os pagãos comemoravam essas festividades, os judeus não tinham nenhuma festa para celebrar. Então, diante disso, os rabinos decidiram fazer uma adaptação. Aí praticamente foi tipo assim: o que iremos usar? Vamos usar o templo, porque o templo é o símbolo do povo judeu, é a casa de Deus. Aí vão lá e colocam o templo como um símbolo. Aí outra pessoa, pergunta, né? Mas o que podemos usar como algo que aconteceu para motivar essa festa? Vamos colocar aqui o azeite do menorá acabou e milagrosamente o menorá ficou aceso por 8 dias e então foi feita a rededicação do templo para o Eterno, né?
Aí começam com aquela outra história, porque o templo havia sido profanado, oferecendo sacrifício de porcos para Zeus, né? E toda essa conversa, né? Essa fábula que se cria para tentar respaldar algo que não tem respaldo nas escrituras sagradas. Então, como os judeus tinham essa necessidade de ter uma festa como as outras nações nesse período do ano, contrariando o que a Torá fala, que diz, não imiteis a conduta das nações, eles vão lá e criam uma festa para o povo comemorar, que é uma festa das luzes também, só que de uma maneira exclusivamente judaica. Só que para forçar a barra, o que eles fazem? Utilizam o livro apócrifo de Macabeus, que não é inspirado por Deus, é um livro mentiroso. Por ser um livro mentiroso, não é inspirado, é um apócrifo que contradiz a Torá do Eterno, indo contra o crivo, pois nas escrituras sagradas mesmo eles não conseguiriam respaldar esse paganismo. E o que acontece é que eles usam isso para forçar, para tentar respaldar. Falam assim, não, porque ali foi a guerra dos Macabeus, onde eles rededicaram o templo, pois tinha sido profanado para Zeus e blá blá blá. Só que o que acontece é o seguinte, quando vamos ver o que está sendo falado ali, primeiramente vamos entender que é uma festa nova, criada por rabinos, uma doutrina rabínica. Não é respaldada nas escrituras sagradas. Se você procurar por essa guerra dos Macabeus, essa rededicação do templo, porque foi profanado para Zeus, nas escrituras sagradas você não vai encontrar isso. Agora temos uma forma de entender as coisas. Ali diz, em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, e Jesus andava passeando no templo no alpendre de Salomão. Havia a festa da dedicação em Jerusalém, mas não está especificado qual dedicação. Em Jerusalém havia uma festa, e os judeus a comemoravam. No entanto, não se trata do Hanukkah. Eis a questão, não é o Hanukkah. Aí muitos, para tentar respaldar isso, o que eles vão fazer? Eles vão pegar passagens de João, capítulo 10, ali do verso 22 ao 23, né? Eles vão pegar ali na versão hebraica e falar, tá vendo? Aqui está falando Hanukkah. Porém, o que eles precisam entender é o seguinte, que originalmente o livro foi escrito em grego e não hebraico. O hebraico é uma tradução. Então, quando nós pegamos versões como Franz Delitzsch, a versão moderna, ou então Salkson Ginsburg, por exemplo, eles colocaram a convicção de acordo com aquilo que eles conheciam, porque eles estavam acostumados a conhecer essa festividade criada pelos rabinos. Então, eles, quando falavam de dedicação, que é falado no texto original em grego, eles falam, pode ser que seja o Hanukkah, então vamos colocar o Hanukkah. Mas no grego não está falando Hanukkah, fala apenas da dedicação, né? Estava havendo a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. E onde encontramos informações sobre essa festa da dedicação? Em livros apócrifos? Não. Fora das escrituras? Não. Mas onde? Nas escrituras sagradas. Primeiramente, vamos ler o livro de Zacarias, capítulo 4. Ali diz o seguinte, a partir do verso 5. Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, senhor meu. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará pedra angular com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Zacarias capítulo 4, do verso 5 ao 9. Aqui está falando que o Eterno chama Zorobabel para reconstruir o templo que havia sido destruído pelos babilônios. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia, o templo foi destruído. Então aqui Zorobabel é chamado para reconstruir o templo de Jerusalém. No livro de Esdras, no capítulo 3, do verso 1 ao 13, vai falar sobre a obra que foi feita para reedificar o templo de Jerusalém, o templo que havia sido destruído. Então eu recomendo que vocês leiam o capítulo todo, que é o capítulo 3 de Esdras. Mas vamos agora ao capítulo 6 de Esdras e preste bem atenção nessa passagem que irei ler. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões, para o ministério de Deus, em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. Esdras capítulo 6, verso 15 ao 18. Então olha que interessante no verso 16.
né? O que é dito, né? Que eles estavam dedicando a casa, o templo novamente a Deus, né? Então nós vemos aqui a festa que eles fizeram para dedicação do templo a Deus, o templo que havia sido destruído e que foi reconstruído. Vamos agora ao capítulo 12 de Neemias, do verso 26 ao 27. Olha o que é dito: estes viveram nos dias de Jeoiaquim, filho de Jesuá, o filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a fim de fazer a dedicação com alegria, com louvores e com cantos, saltérios, símbolos e harpas. Então olha só a festa acontecendo, né? E onde está acontecendo essa festa? Na dedicação dos muros de Jerusalém. Então eles buscaram os levitas de todos os seus lugares, de modo que eles fizessem a dedicação com alegria, com louvores e com cantos, saltérios, símbolos e com harpas, né? Então, ou seja, a dedicação mencionada em João capítulo 10, onde é dito ali que havia festa em Jerusalém e era inverno. E por que inverno? Porque o templo ele foi terminado, como é falado ali no livro de Esdras, no mês de Adar, né? E Adar é o último mês da estação do inverno, né? Então ali fala ali que foi feita a dedicação do templo, que era inverno, e então tratava desse templo que foi reerguido por Zorobabel, conforme está em Esdras, né, que é falado, e a dedicação dos muros de Jerusalém, como está descrito em Neemias capítulo 12. Então, portanto, a festa da dedicação que estava ocorrendo em Jerusalém não tem nada a ver com Macabeus. Não está relacionada à rededicação do templo devido à profanação com sacrifícios a Zeus, né? Não tem nada a ver com Zeus, sacrifícios a Zeus ou sangue de porco a Zeus. Isso é apócrifo, é fábulas, né? Não existe nas escrituras sagradas nada que respalde isso. Pelo contrário, a festa da dedicação, da qual é dito que Yeshua estava ali no templo, andando pelo alpendre de Salomão, é a festa da reconstrução do templo por Zorobabel. Por isso que ele estava no templo de Salomão, que era uma festa da reedificação do templo, né? Feita por Zorobabel, como está descrito na própria escrituras sagradas, é falado sobre, né? Usar o livro de Macabeus seria o mesmo que eu pegar o livro de Enoque e usá-lo para tentar argumentar dizendo que os anjos caídos, né, eles caíram porque dormiram com as filhas dos homens, sendo que na Torá diz que os anjos caíram no Éden, quando ali, no engano do serpente, né, ele é amaldiçoado e cai. Ele ainda estava dentro do Éden, não havia sido expulso do Jardim de Deus, e o Jardim de Deus é a presença de Deus, né, o Gan Eden. Então, você percebe que o apócrifo, ele tenta ofuscar a verdade, enquanto as pessoas estão baseando as suas crenças em torno de textos apócrifos para respaldar uma festa pagã que tem origem pagã. Essa festa é totalmente nova, não era comemorada nos tempos de Yeshua, de Jesus, né? É uma festa completamente criada por rabinos, como fica claro na própria Mishnah, onde é mencionado que é um período em que os pagãos comemoravam. Os rabinos então criam uma festa para o povo judeu, utilizando símbolos como o templo e o menorá, mas não há nenhum milagre que tenha acontecido de verdade. Então eu espero que tenha ficado bem claro, de modo que todos possam entender o quão problemático é isso que está acontecendo. Pessoas achando que estão servindo a Deus, dizendo, não, o Hanukkah é de Deus e o Natal é pagão, quando na verdade é a mesma festa. É a mesma coisa, comemorando Tammuz, celebrando Hércules, celebrando o Sol Invictus. É a mesma prática pagã que não tem respaldo nas escrituras sagradas. Não passa de mentira, é um engodo do serpente, uma artimanha satânica que os rabinos estão propagando como se fosse verdade. A luz vence as trevas em Yeshua HaMashiach. Yeshua venceu as trevas. Ele disse, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas porque suas obras eram más. Quem vence as trevas é Yeshua, e quem crê em Yeshua vence as trevas junto com ele, pois está na luz e não está em trevas. Agora esse povo que segue esse sincretismo babilônico, essa prática satânica, está em trevas, pensando que estão na luz, por isso que continua acendendo velas, pois ainda não encontraram a verdadeira luz e estão na escuridão das trevas. Compartilhem com todos, vamos acabar com esse engodo. Chega de mentira, vamos viver a verdade está nas escrituras sagradas. Como disse o profeta, a Torá e ao testemunho. Se não falarem de acordo com esta palavra, não há luz neles. Não tem respaldo. Essa dedicação em que Yeshua estava presente na comemoração, vamos deixar claro, ele não comemorou, estava presente apenas.
pois onde havia aglomeração de pessoas, Yeshua aproveitava para pregar a verdade para aquele povo. No entanto, vemos que no próprio contexto, Yeshua ele é expulso dali, pois quiseram apedrejá-lo. Mas essa festa que se comemorava em Jerusalém não tem nada a ver com Macabeus, mas sim com a dedicação de Esdras, capítulo 6, 16, e Neemias 12, 27, que é a reconstrução de Jerusalém após o cativeiro babilônico. Tudo havia sido destruído pelos babilônios. Então, trata-se da reconstrução do templo, após exílio babilônico. É a reconstrução, então houve a dedicação novamente ao Eterno, após ser reconstruído. Não tem nada a ver com Macabeus. Portanto, Hanukkah não passa de paganismo, festa das luzes, assim como Natal, assim como Saturnália, entre outras festas de solstício de inverno. É um paganismo satânico que Deus abomina.